Assim mesmo, em pé, vou pedir à amada igreja a abrirmos as nossas Bíblias no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo de número 15. Primeiras Coríntios 15, assim também como 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 16. Amém? Quantos já acharam? Graças a Deus, amém. 1 Coríntios 15, versículo de número 52 e 53. Diz assim a palavra de Deus: no momento, no abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Amém? Graças a Deus. Agora, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 16. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, diz assim: pois dada a ordem com a voz do arcanjo, e ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, a fim de estarmos com Ele para sempre. Amém? Graças a Deus. Amada igreja, pode tomar o assento. Graças a Deus. Amém? Eu quero colocar como tema para esta palavra o ir do Espírito Santo. Amém? Esta será a mensagem que eu vou estar aqui a trazer para os irmãos. O ir do Espírito Santo, ou simplesmente o Espírito Santo antes e depois do arrebatamento. Então, vamos estar aqui a refletir nesta palavra. De frisar que no Antigo Testamento, o Espírito Santo era derramado por certo grupo de pessoas, ou para certo tipo de grupo de pessoas. Os primeiros que recebiam o Espírito Santo eram os sacerdotes, aqueles que serviam na casa de Deus. O segundo grupo de pessoas que recebiam o Espírito Santo era simplesmente os profetas, que recebiam, porque tinham que falar daquilo que vem da parte de Deus para o povo. E outro grupo de pessoas que recebiam o Espírito Santo eram os reis, aqueles que estavam diante do povo para dar direção ao povo. Então, os reis também recebiam. E o Espírito Santo era derramado também sobre certo tipo de grupo, ou certo grupo de pessoas, que também eram chamados de Nazireu, aqueles que não eram reis, também não eram profetas, também não eram sacerdotes. Pessoas essas que, de alguma forma, foram escolhidos e separados para poder livrar o povo de Israel durante algum tempo. Falo eu, por exemplo, como de Sansão, que foi escolhido, assim como Débora, que foi levantado como juíza. Essas pessoas recebiam o Espírito Santo. E ao decorrer do tempo, ou seja, as expressões que são usadas no Antigo Testamento para demonstrar a manifestação do Espírito Santo eram expressões como essas. O Espírito Santo se apoderou, ou seja, o Espírito se apoderou. O Espírito lhe impeliu. O Espírito se apoderou dele. Então, essas eram expressões que eram usadas no Antigo Testamento para demonstrar a manifestação do Espírito Santo sobre a vida de alguma pessoa, de certo grupo de pessoas que acabei aqui de falar. E a Bíblia diz mais, diz que com o passar do tempo,
um profeta profetizou e disse que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, que nos últimos dias o Espírito Santo, Deus, derramaria seu Espírito sobre toda a carne. E Jesus também falou a mesma coisa. Jesus disse que, olha, depois da minha ida, vocês vão receber o Espírito Santo. Ele vai vos falar, vai vos direcionar, ele vai poder mostrar aquilo que vocês precisam fazer e aquilo que vocês precisam falar para as pessoas. E ele diz mais, que na hora de falar, não estejas, posso assim dizer, não estejas preocupado com o que vão falar. Porque na hora em que vocês vão falar, o Espírito Santo é que vai falar por vós. Então Jesus falou isso e depois subiu. Então o Espírito Santo, no Atos Apóstolos, capítulo 2, aí demonstra a aparição do Espírito Santo para todas as pessoas. Todos os discípulos recebem o Espírito Santo. Quando eles recebem, a Bíblia diz que eles saem e começam a pregar, começam a anunciar a palavra de Deus. Como se não bastasse, o Espírito Santo não só simplesmente começa a aparecer para aquele grupo de pessoas que eram chamados de judeus. O Espírito Santo agora começa a aparecer também para os gentios. Os gentios, aqueles que não faziam parte do povo de Deus, agora começam a receber também o Espírito Santo de Deus. E quando estou a falar dos gentios, estou a referir a nós, que não fazemos parte do povo de Israel. Começamos a receber o Espírito Santo. O Espírito Santo agora é derramado sobre a vida de cada um que recebe o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A Bíblia diz em João capítulo de número 14, versículo 23, que aquele todo que recebe a Jesus, ele e o Espírito Santo vêm sobre a pessoa e fazem morada. Portanto, cada um de nós que aceita Jesus, vive para Jesus, recebe o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que quando estamos fracos nos dá força para continuar. Espírito Santo. Espírito Santo é aquele que quando nós não temos mais força para caminhar, ele diz levanta e caminha. Esse é o Espírito Santo. Espírito Santo é aquele que está a preparar a igreja para o arrebatamento. Espírito Santo. Espírito Santo é aquele que quando você não tem força e está na sua casa enfermo, ele dá a você uma palavra e você fica curado, ganha força, vem para culto. Espírito Santo. Espírito Santo é aquele que neste momento está a renovar as suas forças. Espírito Santo. Espírito Santo é aquele que neste exato momento, enquanto você está preocupado com suas coisas, ele está cuidando das suas coisas. Espírito Santo. Espírito Santo é aquele que neste momento, se você está enfermo, ele pode curar. Espírito Santo. Espírito Santo é aquele que está preparando a igreja para o arrebatamento. E a Bíblia está dizendo que ele está prestes a ir. Espírito Santo. Espírito Santo tem dias contados nesta terra. Tem dias que ele está para ir embora. Agora é hora dele partir. Aleluia. Está chegando o dia. Espírito Santo, enquanto nós estamos aqui lhe adorando, lhe buscando, temos esse privilégio. Enquanto nós lhe adoramos, ele renova as nossas forças. Enquanto nós lhe adoramos, ele vai resolvendo os nossos problemas. Enquanto lhe adoramos, ele vai trazendo a cura. Enquanto nós lhe adoramos, ele vai trazer aquilo que nós necessitamos para a vida espiritual nossa, para crescer. Enquanto nós lhe adoramos, o Espírito Santo vai trazer aquilo que nós precisamos para poder alcançar o alvo que é Cristo. Espírito Santo tem dias contados neste mundo. Enquanto eles adoravam, buscavam, ninguém percebia que um dia o Espírito Santo poderia ir embora. E a Bíblia diz algo muito interessante. Tem alguns sinais que demonstram a ida do Espírito Santo. Que diz que, olha, está a chegar a hora em que aquele todo que tem o Espírito Santo vai para o céu. Está chegando uma hora em que qualquer um que aceitou a Jesus e vive na palavra, está chegando um dia em que esse Espírito, na sua ida, vai levar ele. Está chegando um dia em que se alguém não está preparado, não vai poder subir com o Espírito Santo. Existem alguns sinais que demonstram. Jesus disse que nos últimos dias haveriam desordem, ou seja, pai estaria contra filho e filho contra o pai. Jesus falou disso. É o sinal da ida do Espírito Santo. Jesus ainda disse mais. Disse que, olha, nos últimos dias haveria guerra e rumores de guerra. Tudo isso está acontecendo. E ele disse mais. Disse que, olha, a terra, ou seja, o mar, vai ficar muito
alvoroçado, de maneira que o mar vai querer entrar na terra. Ele disse mais, que nos últimos dias, as pessoas não teriam amor pelo próximo. Está chegando, está chegando. Por quê? Porque o Espírito Santo está com dias contados na face da terra. E todos esses sinais estão acompanhando a ida do Espírito Santo na face da terra. O Espírito de Deus, enquanto esses sinais vão acontecendo, Ele está para ir. E Ele vai com aqueles que estão firmes na palavra. Nós lemos, no piscar do olho, no fechar e no abrir, a igreja vai. Um fechar, segundo aqueles que amam a ciência, diz que em cada 1 minuto, nós piscamos os olhos cerca de 137 vezes. Quer dizer, nós não programamos o fechar do olho. Por que nós piscamos? Nós piscamos para a lubrificação dos nossos olhos, para que não fiquem secos os olhos, para que eles sempre estejam neste estado em que está. É por isso que nós piscamos. E em cada minuto estamos a piscar muitas vezes. E a Bíblia diz que num desses piscar dos olhos, o Espírito Santo vai. Ou a igreja vai. E diz mais, que o piscar do olho tem cerca de 0,7.3 milésimo de segundo. Ou seja, não chega a 1 segundo o piscar do olho. É muito rápido. E a Bíblia diz que nesta velocidade vai ser o arrebatamento da igreja. Nesta velocidade vai ser o arrebatamento. Por essa razão que ele diz que aquilo que é incorruptível é necessário que se revista da incorruptibilidade. Quer dizer, o nosso corpo físico não suporta essa velocidade. É por isso que precisa ser revestido do corpo celestial, que aguenta esta velocidade de arrebatamento de um lugar para outro, ou seja, daqui da terra diretamente para o céu. E todos esses sinais, irmãos, estão acontecendo. Todos esses sinais, dia após dia, são cerca de 367, aproximadamente a este número de profecias ou de sinais que Jesus narrou. E a cada dia que nós passamos, um sinal está a se realizar. Um sinal está a se realizar. E nós, como igreja, somos chamados a estar atentos. A estar atentos, porque num desses piscar dos nossos olhos, a igreja vai embora. Vai embora a igreja. Por que vai embora? Porque não pode presenciar aquilo que o mundo vai passar. O que o mundo vai passar depois da ida do Espírito Santo, depois do arrebatamento, vai ser coisas terríveis. Por isso que nós temos que estar preparados, amados. E eu penso que neste dia, em que um desses piscar dos nossos olhos, a igreja, quando for arrebatado, vão aparecer muitas pessoas procurando explicação. O que aconteceu? Será que o que aconteceu? O que há? Pessoas vão aparecer no meio da igreja, ou na porta da igreja, perguntando: Pastor Ferreira, o que está se passar? O que aconteceu? Só que o Pastor Ferreira não vai estar lá. Vai aparecer e perguntar à missionária Amélia o que aconteceu com a igreja. Só que a missionária Amélia não vai estar lá. Um repórter e um cameraman para explicar para as pessoas o que aconteceu. Só que no momento em que eles forem para poder explicar, a igreja já não está mais lá. Não está. Vão aparecer no meio da igreja. O que se passou? Não tem ninguém aí para nos explicar. E sabe quem vai dar a resposta? Sabe quem vai dar? Os desviados. Aqueles que conhecem a palavra não vivem. Quem vai dar a resposta é aquele que lê a Bíblia, mas não vive. Quem vai dar a resposta é aqueles que ficaram. Eles vão aparecer e vai dizer: onde está a missionária Amélia? Missionária Amélia foi. Onde está Pastor Ferreira? Pastor Ferreira foi. Onde está a igreja? A igreja foi juntamente com o Espírito Santo de Deus. Portanto, prepare-se, igreja. Prepare-se, porque o fim está próximo. Está próximo. Você que brinca de ser crente, prepare-se, o fim está próximo. Você que diz ser: eu sou crente, mas não vive como crente, prepare-se, o fim está próximo. Num desses piscar do olho, talvez num dos cultos, a igreja vai embora. Vai embora. E eu vou afirmar isso. Garante a sua vaga no céu através do Espírito Santo.
Garante a sua vaga no céu, através do Espírito Santo, vivendo nele, buscando a ele, orando nele. Só assim que a igreja pode subir. Deixa de dizer sou crente, mas não é. Deixa de coisas que são deste mundo, porque a igreja está prestes a ir. Num desses piscar dos nossos olhos, nesta velocidade. Como vai acontecer essa transformação eu não sei, mas a Bíblia diz que num piscar do olho a igreja vai embora. E não tem aquilo de dizer, olha, eu vou subir. Por quê? Porque eu sou esposa do pastor. Não vai. Meu pai é pastor. Não vai se não viver como crente. Ah não, meu namorado é presbítero. Ah, eu vou subir. Não vai. Meu namorado é diácono. Não vai. Cada um tem vida dele com Deus. Cada um tem vida dele com Deus. Mulher diz, pastor, é crente igual a pastor. Viva. Namorada do crente também é crente como um namorado. Viva como crente. Namorado de diácono, vive como namorado de diácono. A igreja está quase para subir. A igreja está quase para subir. A igreja está quase para subir. O Espírito Santo está prestes a ir embora. Prepare-se, igreja. Com Deus não tem isso. Eu vou viver a vida espiritual do meu irmão. Não tem isso aí. Não tem. Oh, presbíteros. Não tem isso. Com Deus não tem. Cada um tem sua vida espiritual perante o Senhor. E se você ser encontrado enquanto não está bem, vai ficar. E eu vou dizer o que vai acontecer quando ficar. E eu vou dizer o que vai acontecer quando ir. Eu vou te explicar. Ah não, eu imagino talvez se minha filha Nataniela tiver com uns 10, 15 anos, dizer, ah não, meu pastor, meu pai é pastor, então vou subir. Não tem esse assunto. Ah não, eu sou filha do pastor, do presbítero, do presbítero Gêncio. Também não vai. Por isso que é importante ensinar a criança, quando cresce, o caminho do Senhor, para que quando ele for grande não se perca. É importante. Amados, a igreja está para ir embora. O Espírito Santo está para ir embora. E a única garantia que nós vamos é vivendo na palavra de Deus. É deixando a mentira. É deixando de namorar com o marido de dono. É deixando namorar com namorados de dono. É deixar de fazer aquilo que não agrada a Deus. Só assim é que nós vamos garantir a nossa ida no céu. Portanto, tudo que é pecado vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Tudo que desagrada a Deus vai ficar aqui. Só vão ser arrebatados, só vão para o céu aqueles que vivem e forem encontrados vivendo no centro da vontade de Deus. Só assim. Para aqueles que vão poder ir. Quando nós formos arrebatados e formos com o Espírito Santo lá no céu, há uma coisa muito interessante que eu fiz questão de mencionar. Para quem quiser ler no Apocalipse capítulo 6. A Bíblia diz que a primeira coisa que vai, não é? Existem algumas coisas que eu marquei aqui, que eu acredito que vão acontecer no reino de Deus, segundo os conhecimentos que a gente tem. A primeira coisa, quando nós formos arrebatados e estarmos com Deus, é que Jesus Cristo vai aparecer diante do Pai, e o Pai vai lhe perguntar, e vai dizer para ele, olha, meu filho, quem são esses? Ele vai dizer, não, Pai, esses são aqueles que morreram, ou seja, esses são aqueles que eu morri por eles. A igreja vai ser apresentada a Deus Pai. Jesus vai apresentar a ele, a Deus, todos aqueles que foram ganhos pelo seu sangue. Porque depois do arrependimento, não pense que a salvação vai ser através do sacrifício de Jesus. Não pense que é heresia, não. Não, é verdade. Jesus vai apresentar, vai dizer, esses são aqueles pelos quais eu morri por eles. E o Pai vai dizer, tá bem. E depois sabe o que vai acontecer?
o que vai acontecer é que vamos ser julgados. O primeiro julgamento não vai ser daqueles que são descrentes. O primeiro julgamento, segundo o livro de Coríntios, vai ser dos crentes, não dos descrentes. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós vamos ser julgados conforme as nossas obras. Portanto, aqueles que morreram em Cristo Jesus, com muito sacrifício, aqueles que morreram em Cristo Jesus, que deram a obra, deram sua vida em prol da obra, esses vão receber coroa, esses vão receber prêmios, vão ser julgados conforme as obras. E alguns que deram sua vida, que se mataram na obra, que largaram de um lugar para outro, que foram de um lugar para outro, aqueles vão receber coroas de ouro. E outros vão receber coroas de prata, conforme as suas obras. E os outros vão receber coroa de palha, conforme as suas obras. E depois que isto acontecer, nós vamos ir para vamos poder sentar com Jesus Cristo numa mesa do tamanho da eternidade. Vamos sentar. E quando nós pensarmos que é anjo que vai nos servir, vamos estar muito enganados, porque é o próprio Jesus que vai aparecer e vai servir a sua igreja. O próprio Jesus vai aparecer e vai dizer: olha, combateste um bom combate, a servir a cada um de nós. Por isso que a Bíblia vai dizer que o nosso trabalho no Senhor não é vão. O nosso trabalho no Senhor não é vão. Vamos ter uma recompensa. E diz mais, que depois de cearmos com o Senhor, nós vamos para uma nova Jerusalém. Essa nova Jerusalém, eu não sei, mas eu quero imaginar que tenha uma faixa, como inauguram um banco, como inauguram uma ponte, como inauguram qualquer outro lugar. Eu imagino que tenha uma ponte e Jesus vai aparecer com uma tesoura e vai poder cortar aquela faixa para os santos poderem inaugurar o Nova Jerusalém. Para poder inaugurar, quem vai inaugurar somos nós. Nesses 7 anos, nós estaremos lá no céu. Lá, aos que serem arrebatados e aos que neste momento se arrependerem e começarem a seguir a Jesus, vamos inaugurar a Nova Jerusalém. E depois que nós inaugurarmos a Nova Jerusalém, pastor, aqui no mundo, o que nós fazemos? Aqui no mundo, a gente diz que vou comer para matar a nossa fome. Pessoas dizem: eu vou comprar aquilo, vou fazer isso para ir comer e a minha fome matar a minha fome. Só que a fome não mata. Daqui a 2, 3 horas, de novo estamos a sentir fome. A Bíblia diz que lá no céu, Jesus vai nos dar um fruto, que quando nós comermos, nunca mais teremos fome. E diz mais, que aquele que beber desta água terá sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Lá em Nova Jerusalém, Jesus vai nos dar uma água que a gente vai tomar e nunca mais vai ter sede. E nós estaremos adorando a Deus, adorando. Nesses 7 anos estarão se cumprindo isso. E lá nos 7 anos, ainda no mesmo, aqui na terra, é 3 anos e meio. 3 anos e meio. E nesses 3 anos e meio últimos, a primeira coisa que acontece é exatamente o que está no Apocalipse 6. Apocalipse 6 diz que viu um cavaleiro branco com arco na mão. Arco significa engano. Quer dizer, aqui na terra, depois de 3 anos e meio de paz, as pessoas vão começar a se enganar. Vai aparecer mentira, vai aparecer engano, e pessoas vão começar a não confiar uma nas outras. E diz mais, que vi um cavaleiro branco a tirar a paz. Quer dizer, as pessoas, por causa de se desconfiarem um ou outro, não vão ter mais paz a si mesmo, não vão se confiar. E diz o que vai acontecer ainda. Diz que viu um cavaleiro amarelo, ou vermelho. Vermelho significa sangue. E diz que trazendo a morte nas suas mãos. Quer dizer, as pessoas não vão se confiar, os que estiverem aqui na terra, as pessoas vão se enganar e ainda por cima vão começar a se matar uns aos outros. Garanta a sua vaga no céu. Garanta a sua vaga no céu. Garanta a sua vaga no céu. Garanta através do Espírito Santo. E diz mais. Diz que o quinto selo. Diz que, ou seja, o terceiro. Diz que o cavaleiro com a balança. Com balança significa fome.
para balançar. O que balança é o quê? É comida. Ele fala ainda no versículo mais. Quer dizer, aqui na terra, as pessoas vão se matar, vão se invejar, vão se odiar, e além disso, haverá fome na terra. E não diz que isso é fim, diz que é início. E diz mais, diz que no selo quinto agora, diz que depois que foi abrido o quinto selo, ele viu a alma daqueles que morreram em Cristo Jesus. Quer dizer, é exatamente o que estávamos a falar, que depois do arrebatamento, as pessoas não vão ser salvas pelo sacrifício. As pessoas vão ter que fugir. Pastor, depois do arrebatamento, eu imagino aqueles pastores que ficarem, presbíteros que ficarem, crentes que ficarem, vão ir no meio da igreja pregar, mas a pregação vai ser morta. Por quê? Porque não tem Espírito Santo de Deus. O que nos aviva hoje, o que faz com que a gente louve e a gente fique avivado, é a presença de Deus. Mas nesses últimos dias que o arrebatamento acontecer, aos que ficarem, começarem a louvar, não vão sentir nada. Porque o Espírito Santo já foi. Não vão sentir o arrepiar do Espírito Santo. E esses, para serem salvos, vão ter que se sacrificar. Eles vão ter que dar testemunho de Jesus Cristo, como diz. Vão ter que testemunhar, Jesus morreu, Jesus não sei o quê. Só que o anticristo vai perseguir essas pessoas. Vai perseguir e começar a matar. E quem não negar a Jesus, vai ser matado em praça pública. Pessoas olhando como se fosse show. Ele sendo matado lá. E a Bíblia diz que isso vai ser muito forte, irmãos. Por essa razão, não perca o arrebatamento. Não perca o momento em que o Espírito Santo vai levar a sua igreja. Não perca o momento em que Deus vai levar a sua igreja. Não perca o momento em que o Espírito Santo sair deste mundo. Garanta que você também vá. Garanta que você vá. Porque o que vai acontecer aqui na terra vai ser de arrepiar. Vai ser de arrepiar. A Bíblia diz: bem-aventurados são aqueles que não provarem da primeira morte. A primeira morte é exatamente essa física. A segunda morte é exatamente aquela que acontece quando você vai no inferno. Arde para sempre. Por essa razão, bem-aventurados são aqueles que não provarem da primeira morte. Garante a sua vaga no reino de Deus. Para de mentir. Para de ter 3, 4 namoradas. Para de trair. Para de roubar. Para de enganar. Para de fazer tudo que desagrada a Deus. E garante a sua vaga no céu. Através do Espírito Santo de Deus. Porque se você pensar que, olha, quero garantir depois que o arrebatamento acontecer, vai ser tarde. Quem te garante que você vai ser salvo? Garanta. Como eu disse, não tem aquele dizer: não, eu sou filho do pastor, sou filho do presbítero, meu pai está sempre na igreja. Não. Com Deus, cada um tem sua vida espiritual. Seja mulher, seja homem, cada um tem sua vida espiritual. E Paulo, quando escreve, ainda vai dizer mais: quem sabe que nesse dia, se o homem vai ser arrebatado e a mulher ficar? Ou quem sabe se a mulher vai ser arrebatada e o homem ficar? Então, a vida espiritual é individual. Mas nós temos o privilégio de fazer esse crescimento ser coletivo aqui na casa de Deus, adorando e buscando a Deus, vindo todos os domingos buscando a Deus. Nós temos esse privilégio, mas viver a vida espiritual é individual. Nossa vida, minha é minha, dela é dela, daquele é daquele. Todos nós temos nossa vida espiritual sozinho. Então garanta sua vaga no céu, obedecendo ao Espírito Santo de Deus. Porque num segundo do piscar de olho, pode ser tarde. Deus pode arrebatar a sua igreja no primeiro piscar do olho, e você piscar o segundo, a igreja já foi embora. Estejai preparados. Estejai preparados. Estejai preparados, porque o Senhor está a voltar. Lavem vossas vestes no sangue do Cordeiro, para que quando Ele vier não encontre suas vestes sujas. Lave, prepare-se, porque o Senhor está a voltar. Deus está voltando. Levante-se, vamos orar. Deus está voltando.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, Espírito Santo, Tu és Deus que nos dá força. Tu és, ó Pai amado, aquele que nos capacita. Pai, enquanto os dias se passam, eu te peço que o Senhor continue nos preparando, Jeová, para este que será o seu grande dia, ó Pai amado, para que ao ir do Senhor nós também possamos ir. Pai, nós te pedimos, ó Pai amado, que quando acontecer o arrebatamento, o Senhor possa ir conosco, Jeová. Ajude-nos, ó Pai amado. Mesmo que seja de joelho, arraste-nos, ó Pai amado, para o Senhor. Pai, nós te pedimos, ó Pai amado, ajude-nos a estar firmes na sua palavra. Ajude-nos, ó Pai amado, a buscar o Senhor. Ajude-nos, ó Pai amado, a estar cada vez mais fortes e concentrados na sua palavra. E remova aquilo tudo que o Senhor não tem colocado em nosso meio. E remova, Senhor, tudo aquilo que o Senhor não tem colocado. Pai, todo obstáculo, Pai, remova e permita com que nós possamos, ó Pai amado, caminhar com o Senhor. Que ao ir do Senhor, nós também possamos ir. Aleluia. Leva-nos, ó Pai amado. Leva-nos, capacita-nos, guia-nos. Em nome de teu Filho Jesus. E eu oro, Pai amado. E para aquele que está fraco na fé, Pai, eu oro para que o Senhor dê forças. Dê forças, Senhor. Dê forças para que também possamos subir juntos. Em nome de teu Filho Jesus. Nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, podemos